diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Vou repetir. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Rei, nós te glorificamos, te adoramos agora. Te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui reunidos neste lugar. E pedimos, Senhor, que o Senhor continue abençoando o teu povo, onde quer que esteja neste momento. E que a tua graça seja derramada sobre os seus filhos. Que neste dia, Senhor, possamos ouvir aquilo que o teu Santo Espírito tem a nos dizer por intermédio da palavra lida. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós ficamos felizes em estarmos aqui reunidos junto com esses irmãos e irmãs que estão aqui já retornando com o vocal, junto com a igreja aqui reunida, os irmãos que puderam vir, e junto com você que está em casa aí, que está acompanhando o culto da sua casa. Nós ficamos felizes pela oportunidade e pelo privilégio. Continuamos aqui recomendando todos os cuidados, eu não vou repetir, mas todos os cuidados inerentes aí à prevenção da pandemia, né, que a gente vive. Pedimos oração pelos irmãos que estão enfermos, especialmente a irmã Elsie. Eu não tenho notícia recente dela, mas pedimos que os irmãos continuem orando pela Elsie. E se você conhece alguém além dela carente de oração, de tratamento, que coloque lá nos grupos de intercessão da igreja, no grupo de Déboras, no grupo da própria igreja mesmo, no WhatsApp, nos grupos das organizações aí, que a gente possa compartilhar para que a gente possa interceder uns pelos outros. Meus queridos irmãos, nós vamos falar sobre um tema muito difícil. O tema da mensagem dessa manhã, da nossa reflexão de hoje, é chega de inimizade. Ou, se você quiser analisar positivamente, é viva a amizade, né? Porque às vezes a gente foca muito no lado negativo, mas a gente deve fomentar aquilo que é de bom, né? Viva a amizade e chega de inimizade. Nós vivemos num mundo de guerra, de violência. Nós vivemos num país que, infelizmente, a polarização chega às raias da violência também, né? Nós vivemos numa cultura beligerante, guerreira, de briga, de falar mais alto, de gritar e ganhar no grito. Essa tem sido aí a tônica de muita gente, tanto nos encontros de manifestações, quanto nas redes sociais. Há um clima de guerra, né? Eu achei interessante, os irmãos sabem que eu não uso aqui o momento do culto para falar de política, não falo isso, mas eu só vou dar um exemplo do nosso país, como a coisa está confusa. Eu achei engraçado essa semana, achei muito engraçado. Um determinado deputado aí, vocês devem ter acompanhado, né, fez manifestações contra as instituições democráticas, antidemocráticas. E quando foi preso, ele apelou para a liberdade de expressão, que é um aspecto da democracia. É interessante, né? Ele falou contra a democracia, volta do AI-5, né, que, assim, aniquilou qualquer liberdade de expressão. E aí, quando ele foi preso, por quem ele ofendeu lá, né, logo ele foi ofender logo o Supremo, né? Aí, quando foi preso, eu apelo para a liberdade de expressão, eu apelo para o meu direito de manifestação, ainda mais eu que sou um parlamentar, tenho imunidade para poder falar o que eu quero. O Tribunal Supremo, por sua vez, mandou prendê-lo, fundamentando que ele foi contra as instituições democráticas, mas não sei se vocês perceberam, usou uma lei da ditadura para mandar prender, da época da ditadura. Ou seja, um sujeito fala contra a democracia, ele é
alvo de uma prisão, né? Ele defende, então, clama pela liberdade que a democracia dá. E quem manda prender com fundamento numa lei que não é da democracia, ou seja, é um rolo, é um angu de caroço, né? É uma confusão generalizada, porque o negócio está confuso. E, infelizmente, isso não fica lá fora. Isso penetra dentro da igreja, isso vem com as pessoas. E as pessoas tomam as mesmas atitudes, o mesmo enredo de agressão que esse deputado tinha e tem, ou que outros pares dele, de outras linhas políticas, também têm. Mas isso entra na igreja, na cultura das pessoas. Isso vem arrastado pelas pessoas e isso contamina as relações. A tal ponto das pessoas se dividirem, não só na igreja, mas dentro de casa. Existem famílias onde parentes já não se falam, onde as pessoas já não se toleram, onde as pessoas se agridem mutuamente por causa de opções, sejam elas políticas ou religiosas, sejam elas quais forem, mas opções baseadas em outras pessoas a quem seguem, que não merecem ser seguidas. Que não merecem ser seguidas. Eu olho, né, assim, as redes sociais, né, o Instagram tem muito disso. Você tem tantos seguidores. Eu tenho poucos seguidores no Instagram, isso me deixa ressentido, porque ninguém me segue. Mas no Instagram, você lá tem os seus seguidores e tem aqueles que você segue, né? A quem você segue, né? Ah, eu estou seguindo fulano, eu sigo cicrano. A gente só não pode esquecer. Você pode seguir o político, você pode seguir o artista, você pode seguir o cantor, você pode seguir até o Alexandre. Mas você não pode esquecer que você é um seguidor de Jesus. Não pode esquecer isso. E como seguidor de Jesus, a sua posição, a forma como você trata o outro, a forma como você se refere ao próximo, a forma como você se refere a quem quer que seja, tem que ser seguindo o exemplo da pessoa a quem você segue, que é Jesus. Então, as nossas atitudes precisam ser atitudes de quem segue a Jesus, porque a gente quer imitar o que Jesus faz. E aí eu preciso pensar, Jesus falaria o que eu falei? Jesus compartilharia esse post aqui, essa postagem? Ele colocaria isso que eu nem sei se é verdade para ser difundido? Jesus faria isso? Meus irmãos, aqui nós vimos, em Filipenses 4:2, Paulo falando para duas mulheres, a respeito de duas mulheres, Evódia e Sintique. Olha, se você não tem uma filha ainda, e você pretende ter uma filha, você pode escolher esses dois nomes para botar, Evódia, né, e Sintique. Uma parece remédio para fígado, outra parece remédio para inflamação, né? Parece um anti-inflamatório. Sintique, parece, tome Sintique que essa inflamação vai embora. Pois é, sem querer aqui brincar com os nomes bíblicos, mas Evódia e Sintique eram duas mulheres que eram líderes na igreja, que eram importantes no trabalho da igreja, na cidade de Filipos. Evódia e Sintique, elas tinham um papel importante na igreja. Provavelmente a igreja se reunia na casa de Evódia e outra parte da igreja que era lá de Filipos se reunia na casa de Sintique. Possivelmente isso acontecia, é possível, porque a Bíblia fala pouquíssimo sobre elas, mas ela deixa implícito que ela trabalhou lado a lado com Paulo, elas trabalharam lado a lado com Paulo e com outros servos de Deus ali naquele lugar, foram importantes para o trabalho da igreja naquela cidade.
A gente tem que lembrar que nessa época aqui não tinha um templo igual a esse lá em Filipos. Não templo cristão, tinha templo pagão. Tinha templo para os deuses deles lá, para os ídolos. Mas a igreja não tinha templo nessa época, ela se reunia nas casas das pessoas. Então é como se a Evódia tivesse um culto na sua casa e a Sintique tivesse outro na sua casa. Pode ser que tenha sido isso, ou pode ser outra situação, ambas estarem na mesma casa, estarem no mesmo culto, não importa. O que importa é que elas foram muito guerreiras, elas trabalharam na igreja, elas estavam envolvidas com o reino de Deus, mas elas brigaram, elas tiveram um problema, a ponto de Paulo falar, olha, façam as pazes, é isso que ele está dizendo aqui. Evódia e Sintique, façam as pazes. Vocês que são cooperadores de Deus, se você olhar o versículo 3 de Filipenses, você vai ver que Paulo pede a ajuda a essas irmãs. E ele diz, sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. A gente tem que lembrar que quando Paulo escrevia a carta para as igrejas, ela era lida publicamente. Então o apóstolo tem todo um cuidado aqui. E eu peço que vocês ajudem, olha só, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho. Estavam na luta com o apóstolo Paulo na causa do evangelho. Fizeram muito na vida da igreja, contribuíram bastante. Mas alguma coisa aconteceu. E elas brigaram, elas tiveram um problema sério, a ponto do apóstolo mandar uma carta, e nessa carta para a igreja conter essa advertência, ou essa exortação, né? Porque ele fala aqui com muito amor delas. Né? E a gente tem que lembrar que lá em Filipos, que ficava na Macedônia, era um lugar onde a mulher tinha um papel mais assim destacado, né, do que em outros lugares daquela época. Por exemplo, na Grécia mesmo, tinha um ideal dos gregos para as mulheres. Olha só, o ideal dos gregos para as mulheres é que a mulher respeitável, tá? A mulher respeitável para o grego, o ideal é que ela visse, ouvisse e falasse tão pouco quanto possível. Olha só como lá a Grécia era. A mulher respeitável, ela visse, ouvisse e perguntasse o mínimo possível. Essa era a mulher respeitável. Né? A mulher tem que falar pouco, ver pouco e ouvir pouco. Isso, na verdade, é uma aniquilação da mulher. Fala sério, mulher que ouve pouco é ruim, hein? Mulher que fala pouco, é tragédia. Não é verdade? Que vê pouco, não dá. Né? Porque da natureza da mulher, e graças a Deus, olha o que a igreja cristã fez. Olha o que o evangelho fez com a mulher. Transformou uma mulher, ou deu oportunidades para as mulheres com seu potencial, estarem aqui no culto, dirigindo a música do culto, cantando com a igreja, tocando instrumento, sendo juízas, professoras. Isso tudo é fruto do amor de Deus, do evangelho. A nossa cultura é influenciada pela fé cristã, nesse aspecto. Em outros, infelizmente, não foi tanto. Mas, enfim, o que poderia ter acontecido com a Evódia e com a Sintique? Para que essas duas irmãs, olha só, duas irmãs, guerreiras na luta, no Evangelho de Cristo, colaboradoras da liderança do apóstolo Paulo, elas mesmas sendo líderes na igreja. O que poderia ter acontecido? A Bíblia não fala. Mas eu imagino algumas hipóteses, baseado no que acontece hoje. O bom da Bíblia, meus irmãos, é que ela não esconde nada. É interessante, né? Existem livros de heróis que falam só das virtudes daquele herói, né? Que fala só das virtudes daquela fé. Mas a Bíblia não. A Bíblia mostra que duas mulheres guerreiras, trabalhadoras, brigaram. A Bíblia fala que Pedro negou a Jesus.
A Bíblia fala que Paulo brigou com Barnabé, discutiu feio e cada um foi para um lado. A Bíblia fala que Paulo chamou a atenção de Pedro de forma assim dura e deixou Pedro sem graça, porque Pedro estava vacilando mesmo. A Bíblia mostra que Davi, o grande rei segundo o coração de Deus, pisou na bola a ponto de cometer homicídio e adultério. A Bíblia não esconde nada. Ainda bem que a minha vida não está na Bíblia, senão ia ter muito podre para falar. As minhas fraquezas são muitas. Então, eu vejo aqui, nesse texto, algumas coisas que acontecem no dia a dia nosso, na nossa vida até de igreja, e que a gente precisa pegar o mesmo conselho de Paulo e colocar ali, na nossa vida, no nosso relacionamento uns com os outros. E que a gente precisa colocar em prática mesmo. Porque se não fizermos isso, a gente se perde no caminho. Evode e Sintique, elas poderiam ter brigado por causa de um mal-entendido. Já viu como o mal-entendido causa briga? Você já mandou um textozinho no WhatsApp que você estava brincando com a pessoa e a pessoa se ofendeu? A pessoa achou que você estava falando outra coisa, que você está sendo grosseiro, que você só botou uma brincadeira ali. Texto do WhatsApp tem um risco danado. Por isso tem gente que só manda áudio, por causa da entonação de voz, né? Poder ser uma coisa assim melhor entendida. Porque é complicado. Casa só para tu ver o que é mal entendido. Casa. Que você faz um elogio e a pessoa acha que você está debochando. Que você disse um negócio brincando e a pessoa acha que você está ofendendo, falando sério. Casa. Que você tenta falar e não consegue. Por quê? Porque mal entendido acontece o tempo todo. Falha de comunicação é um problema muito sério. Pode ser que essas irmãs, e na igreja então, eu já falei coisa aqui, o irmão entendeu outra. Uma vez eu falei aqui, o meu chefe, dando um exemplo, né? O meu chefe lá no trabalho, ele é cheio de metas. Tem gente que achou que ele era cheio de outra coisa. Porque entendeu errado o que eu falei. Não, o teu não é cheio de metas? O meu é cheio de metas. Só metas. Né? Às vezes, meus irmãos, algo que eu não considero importante, algo que eu não considero relevante, para outra pessoa é. Para outra pessoa é. Eu posso chegar para o Silas, ou o Silas pode olhar para mim e falar, poxa, você está gordo, hein? Está barrigudo, o botão da tua camisa está quase explodindo. Eu vou olhar para ele e falar, poxa, é isso mesmo. Fala isso para uma irmã. Fala para uma mulher. Para você não é importante, mas chega para a irmãzinha, pô, irmã, esse fim de ano, esse feriado, a irmã caprichou na pizza, hein? Tá legal, tá gordinha, hein? A irmã vai ficar ofendida. Porque os valores são diferentes, a situação é diferente. O que te ofende não me ofende. Eu tenho que ter cuidado com as minhas palavras, ou com a forma como eu falo. Meus irmãos, mal entendido divide pessoas, mal entendido acaba com a amizade, mal entendido cria um clima ruim na igreja. Não entendeu alguma coisa, não gostou de alguma coisa, vai lá e fala, não gostei, o que você quis dizer com isso? Poxa, você me ofendeu, eu fiquei chateado com você. A pessoa tem até a oportunidade de saber e pedir desculpa. Mas pode ter acontecido uma fofoca. Eu acho que foi mais pela fofoca. Evode e Sintique, né? O segundo é fofoca. Tem um terceiro que é pior. Mas a segunda é fofoca. Infelizmente, existem pessoas venenosas, fofoqueiras. Existem. Quer ver como existem pessoas que gostam de fofoca? Vê a audiência do Big Brother. Fofoca. Você ficar na televisão olhando o dia a dia das pessoas é o quê? Fofoca. Fofoca. Você é fofoqueiro se você gosta de assistir aquela porcaria. Fofoca. Eu vejo muita gente aí, gente que é guardiã da moralidade, que é defensor da família, que chega e bota nas postagens, Globo lixo,
mas acompanha Big Brother. Eu estou falando para você de casa também. Acompanha Big Brother. Eu não sei como alguém consegue ficar 1 minuto vendo aquilo, mas assiste e depois vai dizer... tem gente que gosta de ver futebol, mas fala Globo lixo, só passa na Globo Futebol. E vai ter um monte de gente hoje assistindo aí. Uns torcendo, outros desesperado, mas vai estar lá assistindo na Globo lixo. É ou não é? Pois é. Globo lixo, mas não perde uma novela. Globo lixo, mas não perde BBB. Globo lixo, fofoca. Fofoca. Só tem um detalhe. Não seja agente do diabo. Quando você faz uma fofoca de alguém, você está sendo um mensageiro do inimigo. Sabe por quê? Porque você destrói a amizade. Você destrói relacionamento. Até casamento acaba por causa de fofoca. Cuidado com fofoca. Cuidado com maledicência. Cuidado com o que você fala para os outros. E outra, se alguém fala mal dos outros para você, você acha que não fala de você para os outros? Miserável. Fala. Fala. Tem uma historinha que o pessoal costuma chamar de 3 peneiras de Sócrates. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? As 3 peneiras de Sócrates. Né? A primeira peneira é saber se aquilo que você ouviu é verdade, antes de você passar. Antes de você falar alguma coisa, veja se é verdade. Isso se aplica à rede social também, tá? Veja se é verdade. Tem gente que gosta do sensacionalismo, né? Um sinal no céu lá em Jerusalém. Aí a pessoa vê, caramba, é o fim dos tempos que aconteceu no céu de Jerusalém. Não é fim dos tempos nada, é computação gráfica. Foi alguém que criou aquilo, fez um efeito especial e faz todo mundo acreditar que tinha uma abóboda em Jerusalém e não tinha. Não tem nenhum sinal do tempo acontecendo lá, não. Uma nave que não sei o que, aquilo ali é computação gráfica também. Para você ir lá, clicar, compartilhar e o sujeito ganhar dinheiro com publicidade. Veja se é verdade o que você está passando para frente. Descobrir a cura do câncer, mas as indústrias não divulgam. Tá, veja se é verdade isso. Ou se é para catar a audiência ou os seus dados lá naquele site. No aplicativo, seja lá o que for. Então, a primeira peneira é da verdade. Nessa primeira peneira, talvez o título, As 3 Peneiras de Sócrates, nem passe, porque provavelmente não foi Sócrates que falou isso. Mas é válida, vale por ser... pelo conteúdo. A primeira peneira é a verdade. A segunda é a bondade. Existe bondade naquilo que você passa para frente, que você fala para os outros, ou que você fala dos outros? Tem bondade? A terceira é a utilidade. É útil? Vai contribuir para alguma coisa? Não vai? Então não fala. Então tem 3 peneiras para você usar aí para aquilo que você passa adiante. Cuidado para não ser um fofoqueiro. Porque enquanto você estiver falando do personagem da novela, enquanto você estiver falando do brother lá do programa, que não devia nem estar vendo, mas tudo bem. Agora, quando você fala do teu irmão, da tua irmã, quando você fala de alguém da sua família, quando você fala do seu vizinho, aí o negócio fica sério. Porque você pode estar destruindo a dignidade de alguém. Então, cuidado com a fofoca. Talvez a fofoca tenha dividido essas 2 irmãs aqui. Talvez a fofoca tenha criado essa animosidade, essa inimizade entre elas. Mas a terceira coisa, essa é mais séria, essa é mais pesada. A terceira coisa que pode ter acontecido com a Evode e a Sintique é que pode ter sido a competição, é o clima de competição. 2 líderes na igreja, 2 pessoas proeminentes, importantes, consideradas importantes, que brigam. Será que uma não estava competindo com a outra? Será que uma não estava querendo ser melhor que a outra? Meus irmãos, têm que lembrar que o orgulho, ele gera competição, o orgulho é competitivo. Quando eu começo a botar meu ego para cima, eu começo a achar que sou melhor que o outro e começo a querer mostrar que sou melhor que o outro.
A competição é terrível. Eu começo a dizer que eu prego melhor que o pastor da outra igreja. Eu começo a dizer que eu canto melhor que o irmão do ministério de louvor. Eu começo a dizer que eu toco melhor que o guitarrista da igreja. Eu começo a dizer que sou melhor que o meu colega de trabalho. A competição é terrível. A competição, meus irmãos, corrói amizades. A competição corrói casamentos. Existem casas onde o marido e a mulher competem para ver quem manda e quem é melhor, quem tem mais autoridade sobre os filhos, quem ganha mais. Dentro de casa, marido e mulher competindo. Vai acabar mal esse negócio, vai dar ruim. Na igreja que compete, na igreja onde a competição acontece, a igreja tende a fracassar. Por isso eu não posso dar lugar para competição, porque competição é filha do orgulho. E a gente tem que lembrar que quem derrubou Satanás foi o orgulho. Eu não posso deixar o orgulho tomar conta. A gente costuma dar muita importância aos erros dos outros e esquecer dos acertos, porque a gente está competindo e a gente quer mostrar que os outros é pior do que nós. Então, concluindo, meus irmãos, não tem como, e Paulo fala assim, Evódia e Síntique, vivam em harmonia, é o que Paulo está falando. Evódia e Síntique, vivam bem uma com a outra, é o que Paulo está falando. Tenham paz entre vocês, porque não tem como estar em paz com Deus se eu não estiver em paz com meu irmão. Não é possível ter paz com Deus se com o meu irmão estou em guerra. Não é possível. Se você está em guerra com seus irmãos, você tem que se reconciliar com eles para ter paz com Deus. Jesus chegou a dizer o seguinte, olha, se você vai levar a sua oferta, lembra se tem algum irmão de mal com você. Antes, vai lá e se reconcilia com ele. Porque não tem como ter paz com Deus se eu não tenho paz com meu irmão. Esse mundo, meus irmãos, está violento. E a gente precisa lembrar que a nossa ética não é desse mundo. A nossa ética não é da violência, não é da guerra. A nossa ética, ela tem como princípio fundamental a paz. E eu preciso permitir que o Espírito Santo transforme o meu caráter, a minha natureza, o meu eu mesmo. Não só naqueles momentos onde eu posso prever o que eu vou fazer. Você já viu que quando você prevê uma situação, ou quando você já espera uma situação, você se prepara? Não, eu vou manter a calma, porque nesse momento, que vai acontecer ainda, eu quero, assim, agir de forma correta. Eu não quero ser violento, eu não quero ser agressivo, eu não quero falar demais, então vou me preparar para isso. Já viu que às vezes a gente tem a oportunidade de fazer isso, mas tem um problema. Quando eu não sou transformado na minha natureza, quando o Espírito Santo não transforma o meu caráter, quando ele não muda o meu interior, quando o meu ego não é esmagado, existem momentos em que eu sou pego de surpresa, que eu não posso policiar minhas ações, eu não posso pensar no que eu vou fazer. Eu simplesmente ajo de forma espontânea, minha atitude é espontânea. Existem momentos em que eu não tenho como me controlar, porque foi tão de repente que eu falo, eu grito, eu agrido, porque eu não esperava. E aí sabe o que a gente faz? A gente diz, eu fui pego de surpresa. Há quem diga, né, eu já ouvi falar que é no susto que a pessoa se revela. Já viu que é no susto que a pessoa se revela? Às vezes você vê um sujeito todo machão, né, todo marombado, todo forte assim, que nem eu. Aí você vê o cara, aí o cara chega de repente, toma um susto, né, todo fortão, aí toma um susto, ai! Aí o cara se entrega, né? Não é assim?
é no susto que o cara se entrega. É no susto que ele, admite, o que ele entrega, que tem medo de barata, Homem não tem medo de barata, homem tem nojo, por isso que ele corre da barata, é isso? Tem gente que é assim. Pois é, às vezes é no susto que a gente entrega a nossa violência, a nossa agressividade, porque o sujeito te dá uma fechada num carro e você xinga, você é agressivo. O sujeito te ofende, de repente você, eu fui pego de surpresa, então eu agredi também. Eu não pude pensar antes, poxa, minha atitude foi impensada, por isso que eu dei aquele fora na minha mãe, na minha irmã, na minha mulher, no meu marido. Pô, desculpa aí, mas fui pego de surpresa. É nessa hora que a gente mostra quem é. Porque uma pessoa que tem um caráter transformado, na hora da surpresa, na hora do inesperado, na hora que ele é pego sem se policiar, ele vai agir como ele realmente é. Se ele é violento, se ele é grosseiro, se ele tem a boca suja, é nessa hora. E é por isso que o Espírito Santo precisa transformar o meu interior. Porque muitas vezes, quando sou pego de surpresa, eu mostro um Alexandre, que é um monstro que está aqui dentro guardado, que eu estava tomando conta e eu me descuidei, ele sai e fala um monte de besteira, age de forma grosseira, ofende quem não deveria ofender. Porque nós, que fomos comprados pelo sangue de Jesus, na verdade não devemos ofender ninguém, mesmo aquele que nos ofende. Porque o Jesus é quem eu digo seguir, me ensinou a fazer assim. Olha que dureza, olha que coisa difícil, mas é assim. Por isso eu tenho que ser transformado no meu interior, na minha natureza, para que em qualquer situação, até naquela situação onde eu não esperava, eu possa agir de forma a não envergonhar o meu Pai, a não envergonhar o meu Senhor, a não envergonhar o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo. Meus irmãos, nossas atitudes espontâneas revelam quem somos. Por isso precisamos ser pessoas que não adoram a violência, que não cultuam o ódio, que não defendem o erro, a agressão. Por isso eu digo que Evódia e Sintique provavelmente fizeram as pazes, provavelmente se perdoaram, provavelmente caminharam juntas de novo. E você? Com quem você precisa viver em harmonia? Com quem você precisa se reconciliar? Com quem você precisa se abraçar novamente? Às vezes uma amizade tão forte, tão bonita, onde as pessoas riram juntas, brincaram juntas, se divertiram, às vezes se perde por causa de uma bobagem, um detalhe, algo que às vezes magoou mesmo, feriu. Mas e as coisas boas que viveram? Ficaram no lixo? Muita gente diz, fez isso comigo agora, morreu para mim. A gente às vezes fala assim, para mim não existe mais depois do que fez. Evódia e Sintique provavelmente não fizeram isso. Espero até que não tenham feito, mas não importa. O que importa é que o conselho que foi dado para elas é dado para você também. Vive em harmonia com seu irmão. Não deixe que mal entendido, fofoca ou competição afaste você das pessoas a quem você deveria amar. E que Deus, o Deus de amor, nos abençoe. Eu gostaria muito, meus irmãos, eu gostaria muito mesmo de dar um abraço em cada um de vocês, mas não é possível. Mas considerem como se eu estivesse abraçando a cada um de vocês que estão aqui hoje nesse culto e de você que está em casa acompanhando daí. Que Deus nos abençoe.